Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui através da Miracula Treinamento e Consultoria para apresentar para vocês a ISO 9001-2015. É uma norma que foi revisada há basicamente 3 anos atrás, porém ainda há muitas dúvidas referentes a essa norma, né? Então nós vamos apresentar aqui uma orientação básica para vocês conhecerem, entenderem toda a composição da norma, o que é importante cada um de vocês entenderem, para que vocês possam aí, né, ter a noção de como que é a implantação da mesma, quais os cuidados que vocês deverão ter e respeitar aí, inclusive, esses prazos de transição que se encerram agora no mês de setembro, né? Para quem não sabe aí, né, 14 de setembro a antiga norma ISO 9001-2008 ela deixa de existir. A partir daí somente serão aceitas certificações ISO 9001-2015, né? Então se você ainda está com a sua certificação na versão 2008, né, você deve correr aí, né, para fazer aí o upgrade, né, a atualização dessa norma. E pode contar conosco aqui na Miracula Treinamento e Consultoria para te ajudar, seja com treinamentos, seja com a consultoria para a implantação desse sistema de gestão, a realização de auditorias internas. Nós possuímos todos esses serviços. A partir de agora, nós vamos apresentar para vocês aqui, através de slides, como que é esta nova norma e como que nós podemos aí implementá-la em nosso sistema. Para mais detalhes, claro, vocês poderão aí participar de treinamentos conosco, né? Seja aqui na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, né, no nosso local, ou podemos realizar também o treinamento na sua empresa, em company, seja onde você estiver, né? No Brasil, Argentina, Uruguai, outros países, nós estaremos disponíveis aí para enviar nosso pessoal para fazer esse treinamento com vocês. Tenham um bom proveito aí do nosso trabalho, pessoal. Por favor, peço que prestem detida atenção em todo o material que nós vamos fazer aqui. Muito bem, pessoal, então nós vamos fazer aqui um breve resumo do que é o treinamento de interpretação da ISO 9001-2015, essa norma que foi publicada no dia 30 de setembro e ela vai passar a ser aí a norma única, né? Vai fazer com que a versão 2008 seja expirada a partir do dia 15 de setembro de 2018. O objetivo do treinamento da ISO 9001-2015 é detalhar as seções e esclarecer como devem ser implementadas na organização para que a organização possa aí obter a certificação. O conteúdo programático do treinamento, ele trata aí da revisão da ISO 9001, as mudanças de estrutura, como que ocorreu, né, a transição aí até a data de 14 de setembro de 2018, e detalha as seções de 0 até a seção 10. E também vai mostrar o anexo A e o anexo B, tá? Que nós vamos ver aqui resumidamente nessa apresentação. A revisão da ISO 9001 ela ocorreu da seguinte forma: em 1987 foi a primeira publicação. Ela sofreu várias revisões em 1994, 2000, 2008, né, que foi válida aí até dia 14 de setembro de 2018, e a vigente aí a partir do dia 15 de setembro de 2018 é a versão 2015. A introdução da ISO 9001, que vai das seções 01 a 04, que nós vamos ver agora, ela mostra que a adoção de um sistema é uma decisão estratégica de uma organização, né? Se você quer fornecer produtos com qualidade para o seu cliente, nada melhor, né, do que implementar aí uma norma de sistema de gestão da qualidade como a ISO 9001. A ISO 9001 ela contém princípios, né, são 7 princípios que são foco no cliente, liderança, engajamento das pessoas, abordagem de processo, melhoria, tomada de decisão baseada em evidência e gestão de relacionamento. Toda a norma ela se resume aí a esses princípios de gestão da qualidade. Aqui nós vemos aí um esquema, né, do que é um processo, tá? Todo processo ele tem que ter fontes de entrada, aqui nós vemos alguns exemplos. Ele tem que ter entradas, tá? Aqui exemplos de entradas. Deve ter atividades, né, pontos de partida e chegada.
tem que ter aí saídas, né? Também temos alguns exemplos aqui, e recebedores das saídas. Todos esses pontos, né, devem ser aí monitorados e medidos aí o desempenho. Aqui nós temos aí um esquema do PDCA dentro da ISO 9001-2015, onde a seção 4 corresponde à organização e seu contexto, necessidade e expectativa das partes interessadas, tá? E o sistema de gestão da qualidade. Dentro aqui desse PDCA nós temos ao centro a seção 5, liderança, seção 6, planejamento, seção 7 e 8, apoio à operação, seção 9, avaliação do desempenho, seção 10, melhoria. E esse é um ciclo contínuo para que nós tenhamos aí o resultado e a satisfação do cliente e produtos e serviços que atendam aí a todos os requisitos. As normas relacionadas a isso é a ISO 9000, tá? Fundamentos e vocabulários, e também aí a ISO 9004, que são diretrizes aí da organização para melhoria aí do sistema de gestão da qualidade. As seções de 1 a 3, elas são bem simples, bem breves, né? Mas elas mostram que a norma ela especifica requisitos, né? Quando uma organização ela necessita demonstrar sua capacidade em prover aí consistentemente produtos e serviços que atendam a requisitos de cliente e estatutários e regulamentares, e também visa aí aumentar a satisfação e melhoria contínua. Nós temos aí a referência normativa e os termos e definições, ambos aí são da ISO 9000-2015, tá? Que eu costumo dizer que é o dicionário da ISO 9001. Aqui começam os requisitos da norma, que é a seção 4, contexto da organização. Nós temos 4 subseções dentro dessa seção. A primeira, ela fala que nós temos que entender a organização e seu contexto. Eu costumo resumir essa seção em uma pergunta, que é: quem sou eu? Né? A organização deve saber quem ela é, né? Como que ela está aí direcionada, né? Tanto para contexto interno e externo dentro aí do mercado. A seção 4.2, entendendo as necessidades e expectativas, né? Deve ser determinado quem são as partes interessadas e quais são as necessidades e expectativas dessas. Na seção 4.3, deve ser determinado o escopo, né? Ou seja, os limites. Quais são os limites e a aplicabilidade do meu sistema de gestão da qualidade? Isso é o escopo. Na seção 4.4, sistema de gestão da qualidade e seus processos, deve ser determinado quais são os processos necessários para o sistema de gestão. Tá? É exatamente aquele diagrama que nós vimos, né? Todo processo tem entradas, tem saídas e devem ser monitorados aí em cada um dos pontos ali das entradas, saídas e das atividades internas. Aí chegamos à seção 5, liderança, onde temos aqui 3 subseções. Tá? A primeira subseção fala da liderança e comprometimento. Tá? A alta direção ela deve demonstrar essa liderança e comprometimento. Isso deve incluir aí o foco no cliente. A alta direção também deve estabelecer, implementar e manter a política da qualidade e deve atribuir responsabilidades e autoridades para todas as funções organizacionais. Na seção 6, planejamento, nós temos também 3 subseções. Tá? A primeira, ela trata aí da questão de abordar riscos e oportunidades, tá? Com um foco preventivo. E a Miracula tem esse treinamento, né? O curso da ISO 31000 e 31010, que ele trata da gestão de risco. Tá? E ele está alinhado aqui não só com a ISO 9001, mas também com a 14001 e outras normas que hoje estão aí referenciando também essa questão da gestão de risco, tá? Incluindo a 19011, que está sendo lançado aí em 2018, está sendo publicado em 2018, e muitas outras normas que vão tratar a gestão de risco. Aí nós temos os objetivos da qualidade e o planejamento para alcançá-lo. Né? Os objetivos da qualidade eles devem ser estabelecidos, devem estar alinhados aí com a política, tá? Devem ser mensuráveis. E deve haver também um planejamento de mudanças. Né? As mudanças não podem simplesmente ser realizadas sem um planejamento. Então, a organização ela tem que determinar a necessidade de mudanças e deve realizar elas aí de forma planejada e sistemática. Aí chegamos na seção 7, que ela tem 5 subseções,
Nessa seção 7, nós começamos pelos recursos, né? A organização ela deve determinar e prover os recursos. Quais são esses recursos? Pessoas, né? Deve determinar quais são as pessoas necessárias, quantidades, capacidades, a infraestrutura, né? Vamos ver até uma ilustração no slide seguinte. Deve fornecer também ambiente para a operação dos processos, né? Iluminação, a temperatura, né? Tem várias questões aí relacionadas ao ambiente para a operação do processo. E aqui nós temos alguns exemplos de infraestrutura, né? Equipamentos de processo, comunicação, computadores e softwares, transportes, edifícios, espaço físico e instalações. São alguns dos recursos aí que nós utilizamos. E também os recursos de monitoramento e medição, tá? São equipamentos de medição, são métodos de medição que devem ser verificados ou calibrados, né? Será que a medição deles está correta, né? Aqui abaixo nós temos aí um exemplo. No Brasil nós usamos a Rede Brasileira de Calibração, né, que aí é uma referência aí de padrões rastreáveis aí, né, que é um padrão nacional. E o conhecimento organizacional, né, também deve ser determinado o conhecimento necessário de operação, né? Em outras palavras, o know-how da empresa. Tá? Toda empresa tem o seu know-how, isso deve ser aí considerado, deve ser mantido, né? Não pode se perder esse conhecimento que é pertencente aí à organização. A seção 7.2 começa a tratar da questão da competência. Na competência, né, ela deve ser determinada e deve ser assegurado que as pessoas competentes elas tenham educação, treinamento ou experiência apropriada que define aí a sua competência. A seção 7.3, conscientização, mostra que todos os membros dentro da organização devem estar conscientizados. Deve existir também comunicação, conforme a seção 7.4, que deve ser determinada também na organização de forma interna e externa. E a seção 7.5 e última dessa seção apoio 7 é a informação documentada, tá? Anterior procedimento documentado, registro da qualidade, tudo isso está dentro aqui da seção 7.5, informação documentada. É aquela informação que é requerida pela norma e aquela que a empresa ela define como necessária para o seu sistema de gestão da qualidade. A seção 8 é a maior de todas as seções, né, que ela tem 7 subseções. Ela começa falando do planejamento e controle operacionais. A organização ela deve planejar, implementar e controlar os processos. Tá? Todos os processos aí devem ser controlados. Então começa por aqui. Tá? E aí nós vamos para requisitos para produtos e serviços. Né? Em geral é vendas isso aqui. Né? Dentro dos requisitos para produtos e serviços deve haver comunicação com o cliente, deve ser determinado quais são os requisitos relativos a produto e serviço, e a análise crítica de requisitos relativos a produtos e serviços devem ser realizadas. Na seção 8.3, projeto de desenvolvimento de produtos e serviços, a organização ela deve estabelecer e implementar um processo do projeto de desenvolvimento. Né? Se você é responsável aí pelo projeto, né, do produto que você fornece, né? Então aqui você deve ter controles, né? Você deve controlar as entradas, as saídas do seu projeto, as mudanças do projeto, né? Existem uma série aí de cuidados aí que devem ser tomados. A seção 8.4, controle de processos, produtos e serviços providos externamente, anteriormente chamado de aquisição ou compras, que mostra, né, que deve ser assegurado, né, que esses processos aí providos externamente eles estejam conforme os requisitos. Eles devem ser determinados, deve haver controles, né, seja talvez aí um controle quando recebe esses produtos, esses processos, tá? Isso inclui aí fornecedores terceiros, tá? Por isso que é mencionado o controle de processos, por exemplo. A seção 8.5 fala da produção e provisão de serviço, e isso também deve ser controlado, tá? Deve ser implementada a produção, né, e a provisão de serviço sob condições controladas, né? Seja você uma organização que fornece produtos, seja uma organização que fornece serviço, você deve ter controle do que está sendo executado na sua organização. E aí, pessoal, estão gostando do nosso material? Estão gostando desse vídeo? E nós temos outros vídeos, outros materiais que vocês podem estar aí assistindo no nosso canal. Não deixem aí de se inscrever no nosso canal, ele vai ter
muitas outras informações, né? Nós temos a ISO 9001, nós temos o IATF 16949, nós temos aí material sobre a VDA 63, sobre os CQIs, CQI 9, CQI 11, CQI 12, CQI 15, 17, 23, 27. Temos materiais sobre os Core Tools, né? Seja o PIPAP, a PQP, FEME, MSA, CEP. Temos materiais diversos para trazer para vocês, para enriquecer o seu conhecimento, para que a qualificação que você tem aí, ela seja usada para que você seja um melhor profissional, possa contribuir para a sua empresa, para os seus clientes. Então não deixe aí, pessoal, de entrar no nosso site, de se inscrever no nosso canal. Vocês com certeza aí vão ter muito proveito. Vamos continuar então com o material? Segue aí o nosso material do nosso vídeo. Não deixe de assistir e anota tudo, hein, pessoal? E a identificação e rastreabilidade, onde a organização ela deve ter meios para isso, né? Os registros são da origem ao consumidor, a rastreabilidade deve ser do consumidor à origem. E além disso, deve haver aí um controle da propriedade pertencente ao cliente ou provedor externo ou fornecedor. Deve-se ter um cuidado com isso, deve ter métodos aí para que haja um cuidado com essa propriedade aí do cliente. A preservação, a organização ela deve preservar as saídas durante a produção e provisão de serviços, tá? Seja talvez aí com cuidados com a embalagem do produto, tá? Então deve-se ter um cuidado com isso. E atividades aí de pós-entrega ou assistência técnica ao cliente. Deve haver também um controle de mudanças, tá? A organização ela deve analisar criticamente as mudanças, tá? Seja da produção, seja do serviço, e ter aí a implementação de liberações de produtos e serviços. Como que é feito isso? Né? Em estágios apropriados, seja aí uma inspeção no recebimento do material ou de um serviço, seja durante a realização do produto ou serviço, seja aí uma inspeção final ou um controle de saída do serviço. E a última seção, 8.7, que trata aí de controle de saídas não conformes, né? Que a organização ela deve assegurar que saídas que não estejam conformes com seus requisitos, elas sejam identificadas e controladas, né? Se há uma não conformidade, né, deve ser controlada, né? Isso pode ocorrer aí invariavelmente. Aí chegamos na seção 9, avaliação do desempenho, que tem 3 subseções. A primeira fala que nós temos que ter um monitoramento, medição e análise e avaliação. Isso deve ser determinado pela organização. Temos a satisfação do cliente, que deve ser monitorada. E a análise e avaliação, né, que a organização deve ter informações apropriadas aí, provenientes de monitoramento e medição do seu sistema de gestão da qualidade. A seção 9.2 ela trata da auditoria interna. A organização ela deve conduzir auditoria internas a intervalos planejados. Mais um treinamento que a Mirácula tem disponível aí para vocês. Tá? Aqui nós citamos auditor interno ISO 9001-2015, mas claro, nós temos esse mesmo curso aqui para outras normas, tá? Que basicamente é baseado na ISO 19011-2018. A seção 9.3 trata da análise crítica pela direção, que deve ser realizada também a intervalos planejados. Toda análise crítica, que geralmente é uma reunião, onde é analisado quais são as entradas dessa reunião, quais as saídas, né, ou seja, decisões que são tomadas nessa reunião, e deve ser avaliada aí a tendência do sistema de gestão da qualidade. E a última seção da norma, que é a 10 melhoria, tem 3 subseções. A primeira, que é generalidades, fala que a organização ela deve determinar e selecionar oportunidades para melhoria e implementar ações para isso, para atender requisitos de cliente e aumentar a satisfação. A seção 10.2 trata de não conformidade e ação corretiva, né? Sempre que ocorrer não conformidades, né? Isso invariavelmente também pode ocorrer, né? A organização ela deve reagir a essas não conformidades. Então deve aí buscar a eliminação das causas
e tomar ações corretivas para que essas causas aí não venham aí a fazer com que essa falha, essa não conformidade se repita. Aqui falando rapidamente do anexo A, que é um anexo informativo, não é requisito, tá? O A1 ele vai falar da estrutura e terminologia da norma, tá? Ele vai mencionar aqui que não é imposta pela norma, tá? Uma estrutura pré-determinada, termos pré-determinados, tá? Isso é a organização que vai definir. O A2 vai falar um pouco mais aí sobre a definição de produto e serviço. O A3 vai mostrar aí como que nós devemos entender as necessidades e expectativas das partes interessadas. O A4 vai dar aí uma abrangência aí sobre a mentalidade de risco. O A5 sobre aplicabilidade, tá? Incluindo aquela questão das exclusões. O A6 ele menciona aí o que é informação documentada, né? Como ela era tratada nas versões anteriores dessa norma e como é tratada agora. O A7 o conhecimento organizacional ou know-how, que nós já falamos. E o A8 o controle de produtos e serviços providos externamente, né? Ou seja, fornecedores. Essa norma ela começou a vigorar aí, como já até mencionado, em 30 de nove de 2015, tá? E a partir de 30 de 10 de 2015, ela tem aí a sua validade, ok? Essa aqui é fonte do site da ABNT. Os nossos serviços incluem treinamento, consultoria, auditoria, gestão do sistema, gestão de fornecedores e elaboração de documentação. A Miracula está preparada para te dar toda essa estrutura para a ISO 9001-2015. Caso você tenha necessidade, pode nos contatar através desses contatos que vocês veem aí na tela. Então, pessoal, esse era o material que nós tínhamos referente à ISO 9001. Espero que vocês tenham gostado bastante desse material. Como eu falei no início, né, se vocês desejarem receber mais detalhes sobre este e outros materiais relacionados com a ISO 9001, com outras normas bem conhecidas como a ISO 14001, a ISO 45001, SA 8000 e ATF 16949 e outras ferramentas da qualidade, por favor, entre em contato conosco, né? Nós teremos um imenso prazer aí de trazer para você as novidades que nós temos hoje no mercado. Com certeza nós temos muita coisa aí para oferecer para vocês, para fazer com que o seu pessoal seja qualificado para atender bem o seu cliente, para que a sua empresa possa crescer, e nós com certeza aí vamos agregar isso para vocês. Tá joia? Aqui embaixo está aparecendo aí o nosso contato, né? O nosso site é o www.miraculatc.com, tá? Vocês podem entrar lá no site, lá vai ter muitas outras informações aí importantes sobre os nossos treinamentos, sobre o nosso trabalho de consultoria e também auditorias internas que nós podemos realizar aí na sua empresa. Com certeza nós temos muito a agregar para vocês, tá? E continue assistindo aí os nossos vídeos, né? Temos muitos outros materiais, tá ok? Dá o seu joinha aí embaixo, né? Cadastre-se aí no nosso canal. Com certeza vocês vão aprender muito conosco daqui em diante. Até mais, tchau, tchau.